Fiquei muito feliz pelo Alan, muito feliz. Já coloquei ele no jogo, no último jogo lá em Brasília, porque ele veio essa pré-temporada com outra atitude. É um jogador que... Desculpa, tem água, por favor. Água. Veio com uma atitude incrível, veio muito bem fisicamente, se aplicando em todos os treinos. O meu modelo de jogo ele exige muito dos volantes, muita disciplina tática, muita consciência tática, e ele não questionou absolutamente, nunca fez, né? Nunca questionou absolutamente nada, senão ao contrário. Perguntou, se dedicou e treinou muito forte, foi dos que melhor treinou essa pré-temporada. E o futebol não tem segredo, né? Você dá tudo para o futebol te devolve. Se vê nos treinos como ele está treinando, e é óbvio que a evolução dele vai existir, vai ser nítida como foi hoje, né? Ele precisa ficar com essa solidez, se sentir bem, ser elogiado porque ele merece ser elogiado pelo treinador e por todos, né? Porque é um cara que foi muito cobrado aqui, e continuar evoluindo, não parar de trabalhar nunca. O futebol ele não espera ninguém. E sobre o Alcaraz, primeiro o Alcaraz mais do mesmo também, é um cara que se dedica muito nos treinos, não negocia nada, nem aquecimento. E, obviamente, que também precisa de tempo, e hoje o que eu mais gostei dele foi que ele não perdeu a bola. Hoje ele deu muito valor à bola, cuidou nos domínios, não acelerou tanto o jogo, e foi do jeito que eu gosto, né? Porque eu quero que acelere, mas no momento certo. Então, ele soube pensar mais o jogo, que é o que... Às vezes tem jogadores que a gente precisa acelerar um pouco mais para eles pensar mais rápido, e outros jogadores que a gente precisa frear um pouco mais, que já são muito acelerados. E o caso do Alcaraz, ele é um jogador que precisa dar essa pausa a mais no jogo, e hoje ele fez muito bem, então eu fiquei feliz por ele também. E o Cebolinha realmente me surpreendeu também. Me surpreendeu porque uma lesão de 5 meses, um tendão de Aquiles, que é uma ruptura do tendão de Aquiles, que dizem os médicos que é a pior lesão para um jogador de futebol, e o cara voltar em 5 meses desse jeito. E eu perguntei para ele, né, se ele queria jogar os primeiros 45, os últimos 45 do jogo. Obrigado. E ele pediu para começar o jogo e sair no intervalo. Então, fez um excelente jogo, gostei muito, né? Ganhamos, como você falou, essas novas contratações. Para isso estão as pré-temporada, para isso estão os jogos, que eles possam competir entre eles, e quem cresce é a equipe. Felipe, boa noite, parabéns pela Boa vitória. Noite. Obrigado. Da Flá TV, eu queria que você comentasse outros pontos positivos que você enxergou hoje, né? Pelo visto, você está rouco, um jogo que exigiu muito do Flamengo hoje, né? De muita paciência. Você teve que colocar o Wallaciano, né, que já jogou contigo nessa função, atacando espaço. Na primeira oportunidade fez o gol. Queria que você destacasse então outros pontos positivos que você enxergou na noite de hoje. Eu enxerguei muitos pontos positivos e também pontos que temos que evoluir. Precisamos melhorar nosso terço final. Estamos treinando muito para isso. Precisamos chegar com mais gente na área, ter mais, diria, malícia ou maldade na frente do gol, chutar mais. Nós temos que melhorar isso aí. Mas de pontos positivos foi que o time seguiu o plano os 90 minutos, novamente. Ninguém desobedeceu, ninguém saiu da posição do jeito que eu não queria que saísse. E teve a paciência necessária, porque, né, nesse tipo de jogo você tem que ter a paciência. E ficou essa lição para a gente, né? Nós não deixamos a ansiedade que o torcedor gera muitas vezes por querer gols, ele influenciar na nossa tomada de decisão. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, né, que nós decidimos dentro do campo, e às vezes ter paciência, circular e esperar que o adversário canse e abrir espaços é fundamental. E foi assim que fizemos. Então eu fiquei feliz por essa paciência, que em outros jogos não tivemos tanto, e a gente acabou verticalizando mais do que deveria. E eu gosto que verticalize o jogo, mas saber o momento certo. Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Felipe, a gente sabe que você é um treinador sempre focado no adversário da próxima partida, não gosta muito de falar à frente, mas eu queria te perguntar se você conseguiu assistir o jogo do Botafogo ontem. O que você está esperando desse duelo, taticamente, do jogo? Obrigado. Assisti o jogo do Botafogo, e seguiu muito o que vinha fazendo ano passado, né? O time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. E o treinador, que eu também conheço, joguei contra ele no Sub-20, que é um grande treinador, soube
manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se torna um time muito poderoso, né? Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existe. Então vamos aí colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo. Queremos esse título, eles também, e que vença o melhor. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. O Danilo, mais cedo, quando foi perguntado sobre se ele tinha condição de jogo para essa partida de domingo, ele falou que sabia que estava com a condição física ainda não no auge, porém, ele deixou na sua responsabilidade. Aí a pergunta é, o Danilo, ele está pronto para o jogo da Supercopa contra o Botafogo? Você vai colocar ele para jogar? E uma segunda rápida, o Juninho, já é o segundo jogo dele pelo Flamengo. Como que você faz essa avaliação depois de 2 partidas do atacante? Sobre o Danilo, a escalação ela sai 1 hora antes do jogo. Aí a gente vai ver se ele vai jogar ou não. Ou vocês vão ver se ele vai jogar ou não, mas vai estar disponível para o jogo, sim. Vai estar disponível, treinou em todo esse período, está bem fisicamente, vinha jogando. Um jogador importantíssimo, um jogador de altíssimo nível. Fez um esforço muito grande para vir para o Flamengo. O Flamengo também, mas ele também abriu mão de muita coisa para poder vir aqui realizar o sonho dele. E vai ter todo o apoio, vamos precisar muito dele, não só do Danilo jogador, senão do Danilo líder, Danilo capitão, o Danilo que fala, que organiza, o Danilo que questiona, esse cara que eu conheço, que eu conhecia como companheiro na seleção, que eu conheço como capitão da Juventus e que agora vem para o Flamengo e potencializar ainda mais esses jogadores e colocar dúvida na cabeça do treinador e também pressão no Léo Ortiz e no Léo Pereira. E o outro, Juninho, né? O Juninho vem se adaptando, também ficou treinando separado, não treinando separado, mas ficou muitos dias negociando e treinando não tão bem lá no Azerbaijão, e agora, pouco a pouco, com treinos e com ritmo de jogo, ele já vai encontrando a forma. Hoje já vimos alguns detalhes do Juninho, onde pode ver o letal que ele pode ser, né? Esse ataque ao espaço, essa velocidade que ele tem, esse poder ofensivo de sempre atacar o rebote, sempre estar dando opção para os companheiros e claro que vamos polir bastante ele ainda para ele poder se adaptar, porque não é fácil, são muitos anos fora e um jogador que vem para o Flamengo precisa desse período de adaptação, mas eu tenho certeza que vai ser rápido e nós vamos estar para ajudar ele também. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Felipe, um assunto que foi pouco comentado essa semana, mas o Flamengo tem 24 horas a menos de descanso que o Botafogo por uma final, em que os dois têm praticamente teria que ter a mesma condição de jogo, mesma distância daqui para Belém, uma viagem longa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O regulamento de competições da CBF recomenda 66 horas de descanso, o Flamengo vai ter 64. E se esse pouco tempo de descanso foi o que pesou na sua decisão em poupar praticamente um time inteiro para essa partida de hoje? A decisão foi por causa do jogo, né? Nem pensei que o Botafogo ia ter um dia mais de descanso, mas provavelmente se o jogo tivesse sido ontem, pode ser que eu tivesse tomado outras decisões em começar com o time, o time com os jogadores aí que a maioria deles pode começar a final, teria começado hoje, ontem no caso, né, na quarta-feira, mas não reclamo porque, claro, tivemos o final de semana para jogar e a semana para treinar e os jogadores que jogaram hoje, temos 3 dias até o jogo, então com certeza não vai ser a recuperação ideal, mas eu acredito que eles precisavam dos minutos para poder entrar na forma física, entendeu? Porque todo um planejamento de treinamento e tal, então também precisa dos minutos de jogo para eles ficarem de forma ótima para poder competir essa final. Eu acredito que o grupo se encontra amanhã de novo e vamos chegar no domingo de maneira ótima. Mas pode-se dizer que não sei por que foi feito isso, mas pode-se dizer que a minha decisão teria sido outra se tivesse sido o jogo ontem. Oi, Felipe. Boa noite. Boa noite. Sérgio Lobo, TV Globo. Vou fazer 2 colocações, mas vou fazer as perguntas separadas. Uma você já até respondeu um pouquinho,
que é sobre o Leiria, que é um técnico tão jovem quanto você. Vocês vão se enfrentar valendo a primeira taça, o primeiro troféu, né? Abrindo a temporada do futebol brasileiro. E no único jogo que vocês se enfrentaram, que foi pelo Brasileiro Sub-20 ano passado, foi na Gávea. O Flamengo venceu, comandado por você, por 2-1. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esses são dois jovens, estão galgando aí, dirigindo dois times extraordinários, né? Você no Flamengo, ele no Botafogo, campeoníssimo, tendo aí sido campeão da América. E se você conhece um pouquinho aí de como ele trabalha, como é que é o funcionamento de time dirigido por ele. Jogamos 2 jogos contra, né? No Carioca Sub-20 também, só que no Carioca ele tinha acabado de assumir, ele estava há poucos dias no Sub-20 e nós nos enfrentamos 2 vezes. E uma ideia de jogo bem clara, ele também sabe a minha ideia, né? Obviamente a gente se enfrentou e nos estudamos, mas são daquele jogo do Sub-20, até agora são jogadores diferentes, são momentos diferentes para os dois. E que bom que são 2 treinadores jovens que estão aí abrindo espaço aí, né, nesse mercado tão complicado e tão competitivo como é o dos treinadores de futebol. Mas se vê uma ideia muito clara nos times dele, uma ideia que um cara que quer propor jogo sempre, quer ser dominante então esperamos que seja um grande espetáculo e que os verdadeiros protagonistas sejam os jogadores e mais ninguém. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Eu queria um pouco mais da sua análise sobre a partida do Alcaraz, com um pouco mais de ênfase na questão do posicionamento e nos recortes do primeiro para o segundo tempo, né? Nós temos no primeiro tempo ele sendo a referência criativa do Flamengo, teoricamente, no meio-campo, um pouco mais avançado. Com a presença do Arrascaeta no segundo, acaba que o posicionamento dele varia um pouco mais, participa um pouco mais do jogo vindo mais de trás. E na análise parcial da torcida, existe a possibilidade dele render mais, vindo mais de trás no meio-campo do que um pouco mais avançado. Como você avalia esse contexto tático inserido no Alcaraz? Como eu falei, primeiro eu achei que ele fez o melhor jogo dele para mim aqui. Teve todo o timing do mundo de escolher as jogadas certas, dominou sempre certo, deu prioridade a não perder a bola, deu sequência nas jogadas, as bolas que vinham difíceis, ele conseguia dominar e fazer ela boa para o próximo companheiro. Isso foi muito importante, porque eu lembro no ano passado, era um jogador que já dominava sempre acelerando e muitas vezes não monitorava bem o que estava atrás e acabava perdendo bola. Que, como eu repito, eu gosto que o jogador gire entre linhas, que ele domine mais, que existe um momento certo de fazer, né? E não todas as vezes. E a gente conversou e hoje ele teve muito bem, ele leu muito bem esse time, o momento de acelerar e o momento de não acelerar. Então eu gostei muito do jogo dele. Eu, treinador, não me importo pelo que os outros falam. Eu sei o que eu peço para ele, a função que ele tem que desempenhar no campo e se ele faz o que eu quero e a torcida não gosta, azar. Ele está fazendo o que eu quero e eu vou defender ele até o final. E hoje foi assim. Então, no primeiro tempo, ele jogou assim, mais na meia esquerda, que é mais ou menos a função que ele jogava, que ele gosta de jogar, que é um 4-3-3, né? Ele jogando mais avançado como médio, só que a gente joga 4-4-2. Então, ele só tem que, a única coisa é que ele tem que se converter em atacante em alguns momentos do jogo. E ele fez bem. No segundo tempo, já com a Arrascaeta, somamos mais um homem por dentro. Tentamos abrir mais os laterais para ganhar mais um homem no ataque, que eu quero que meus laterais passem. E ele continuou bem, continuou dando sequência nas jogadas, continuou acelerando, teve chance de fazer gol, fez uma linda jogada, depois acabou sendo premiado com um gol de cabeça. Então, como eu falei, eu fiquei feliz com o jogo dele pela evolução que ele teve. Sabemos que podemos esperar muito mais dele pelo jogador, pelo talento que ele tem e pela intensidade que ele impõe no jogo. Então, a hora que ele começar a se sentir melhor, com mais confiança, com mais calma, eu tenho certeza que ele vai evoluir muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Nos 2 gols foram oriundos de bola parada, o que chamou a atenção é que no primeiro gol do Alacian já havia acontecido 2 tentativas do Luiz Araújo, também na cobrança curta, na primeira trave, e no segundo gol, uma articulação curta do lado esquerdo, com a Arrascaeta e Luiz Araújo. Né? Até que ponto a importância dessas alternativas diante de um adversário que, claramente, tem uma proposta defensiva. E até, já fazendo uma projeção para a Supercopa do Brasil, como é que você entende que será o comportamento, ou você acredita que será o
comportamento do Botafogo. Se você acredita que o Flamengo terá um pouco mais de espaço, o Botafogo vai tentar propor um pouco mais o jogo. Sobre a bola parada, obviamente que para fazer gol de bola parada, você tem que ter um grande batedor e bons cabeceadores, né? E a concentração total ali, e depois tem um adversário que defende bem. O Luiz é um excelente batedor de escanteio, de falta, e um cara que tem muita assistência, né? E ele fez essas jogadas e acabou saindo gol. No futebol, com o time fechado, você tem várias formas de fazer gol. Chutando de fora da área, cruzando, triangulando, atacando o espaço, de escanteio. Várias formas de fazer gol. E o escanteio é uma delas. Então, usamos todos os nossos recursos, acabou a bola entrando em jogadas de bola parada, que também é uma fase do jogo importante, e acabamos vencendo o jogo assim. Então, também fiquei feliz pela concentração deles, né, que eles tiveram. Isso, segunda pergunta. Sobre se você acha que o Botafogo. O Botafogo, claro, um rival com tanta qualidade, um adversário com tanta qualidade, obviamente que vão ter a bola em alguns momentos do jogo, vão ter mais a bola em alguns momentos do jogo, e nós vamos ficar alguns momentos sem a bola. Queremos pressionar sempre, claro que sim, vamos tentar pressionar sempre, vamos tentar ser sempre com imposição, mas o adversário tem muita qualidade, sabendo disso, e nós vamos usar todas as nossas armas para poder ser dominantes do jogo e levar o jogo onde a gente quer, um terreno que a gente quer. Eles também vão pressionar a gente, eles também vão tentar ter a bola, e aí, o que eu falei antes, que vença o melhor, que os protagonistas sejam os jogadores e que eles possam estar, os nossos, né, estejam num grande dia para poder conquistar esse título que é muito especial. Oi, Felipe, aqui, tudo bem? Parabéns pela vitória, David Sharp, do Antenados na Jogada. Vou fazer uma pergunta mais tática, porque você mesmo disse muito bem, o Flamengo tem muitas opções, não só em quantidade, mas também jogadores que fazem várias funções, né? E eu percebo que quando o Flamengo está com a bola saindo para o campo de ataque, tem os dois zagueiros, os dois volantes, e aí na frente, dependendo se tem os pontas, né? Depende se tem dois meias, os laterais acompanham ou na linha dos meias ou lá na frente, né? Na linha dos atacantes. Eu queria entender se você prefere exatamente jogar com dois meias ou prefere jogar como hoje, jogou com os dois pontas, como é que você prefere jogar, e se tem também a possibilidade do Danilo fazer uma trinca ali de zagueiro, sendo como líbero, sendo pela direita, como é que você prefere? Como é que a sua preferência como é? Se você puder falar um pouco também do Lohan, que teve no banco hoje, não entrou. Só queria entender um pouco mais a tua pergunta, que foi boa. Você fala se eu prefiro jogar com dois meias ou dois pontas. E como eu joguei hoje? Só para Não, como você jogou hoje com dois pontas. Com o Matheus. E com o Matheus Isso, Gonçalves. tá, ok. Boa, não, Estava lembrando, mas o Matheus jogou por dentro. É que o Matheus jogou por dentro, como meia, né? Achei que ele estava bem, mas não está tanto. Não, sim. Não, o Matheus é ponta, realmente ele é ponta, mas ele jogou mais por dentro no jogo, só que ele estava sendo determinante por fora. Então eu optei por deixar ele aberto e tentar ocupar esse corredor com ele, com o Varela, né? E ele estava sendo determinante, e é mais por fora, onde ele tem mais esse 1 contra 1, e a gente estava dando tempo para ele conseguir desequilibrar. Eu acho que vai muito em função do que o adversário apresenta. Então, tem adversários que fecham mais por dentro e deixam você jogar mais por fora, então aí vão aparecer os pontas, ou até mesmo nossos meias caindo na ponta, e vão ter adversários que já tentam pressionar mais reto, vão tentar achar passes, vão deixar você achar passes entre linhas, aonde também você tem menos tempo para jogar, que é no centro do campo. Então, vai tudo ir muito em função do adversário, que eu não abro mão da estrutura do nosso time. E respondendo já a tua pergunta, enlaçando ela, sobre o Danilo, né? Então, eu acredito que todo time competitivo e que consegue brigar pelas competições tem que saber dominar dois sistemas. O Danilo pode jogar de zagueiro pela direita, pode jogar de zagueiro pela esquerda, pode jogar numa linha de 3, pela direita, pelo meio e pela esquerda. Então, é um cara muito versátil, que nos vai dar muitas opções para essa zaga. E, em algum momento, se o Wesley estiver na seleção brasileira e o Varela na Uruguaia, ele também vai poder fazer a lateral direita. Mas ele veio de zagueiro, vamos usar ele como zagueiro, porque é como ele vem jogando os últimos anos, e estava sendo um dos melhores zagueiros da Europa. Então, nos dá muita variação tática, e eu vou muito em função do que o adversário me apresenta, da maneira que eles defendem, para poder decidir
os planos de jogo em função em cima disso. Não sei se respondi. E o Lohan. O Lohan é um jogador que, claro, talentosíssimo, foi meu jogador no Sub-20, já estava no profissional, desceu para ganhar minutos e precisa de minutos, precisa se desenvolver, precisa trabalhar, precisa entender mais o jogo, continuar trabalhando. O fato é recuperar a melhor forma dele, recuperar o Lohan que todo mundo viu e se encantou ano passado. Isso só vai fazer com trabalho, com paciência, e o futebol dele vai voltar. E a hora que ele começar outra vez a acabar com os treinos, a ser o melhor jogador dos treinos e começar a ser o melhor jogador aonde ele estiver, vai voltar a ter mais minutos e vai ser importante para a gente também. Okay? Muito talento, muito. Felipe aqui, Thiago Lima do GE. Felipe, parabéns pela vitória, mas eu queria pedir uma licença para você fazer uma pergunta off esse jogo, de uma especial que a gente está fazendo. Faz 5 anos que a regra das 5 substituições entrou em vigor por causa da pandemia. E aí eu queria te perguntar, qual que é a sua visão dessa regra, qual a sua visão, né, dessa avaliação dessa regra nesses 5 anos? E você já virou treinador já com essa regra em vigor, né? Mas o que você acha que isso mudou na vida dos treinadores? Eu acredito que favorece quem tem um elenco muito qualificado, né? Que você pode usar, fazer trocas e subir o nível de 5 jogadores ou, pelo menos, igualar o nível dos 5 jogadores. Eu, particularmente, sou um treinador que gosta de trocar pouco. Eu não gosto de fazer substituições. Por quê? Eu vou tentar explicar, porque eu acredito muito que quando você joga 90 minutos, com todos os jogos, 90, você se acostuma a jogar, o teu corpo se acostuma a isso. Você se adapta a essa situação. E depois de 90 minutos, acabam sendo poucos. E quando acaba o jogo, você fala, ainda dava para ter ido mais 30, que é o caso da prorrogação. E eu me senti assim durante muito tempo da minha carreira, até os 31, 32 anos, eu acabava o jogo e falava, poderia ter jogado mais 15, 20 minutos no mesmo nível tranquilamente, porque eu não saía do campo nunca. O lateral, o Simeone nunca me substituía, dificilmente ele me substituía. Depois dos 30 eu já comecei a ter mais dificuldade em chegar, manter um nível de intensidade aos 90 minutos. Então eu sou um treinador que gosta de trocar pouco, mas tento sempre ver o que está acontecendo no campo e às vezes fazer trocas para tentar melhorar aquilo que está acontecendo no campo. Mas vocês já viram em alguns jogos, já acabei com uma substituição ou 2 e não me importo. Eu gostava de quando eram 3 substituições, porque você não desestruturava muito a equipe, entendeu? 5 substituições é bom, porque você previne lesões, porque você melhora muitas coisas, mas ao mesmo tempo você desconfigura muitas vezes a equipe e não tem a mesma cara que começou, e são outros jogos, e aí vai muito da mão do treinador em acertar, né? Então fica um futebol mais dos treinadores. Mas está decidido, eu tô feliz com essa regra também, com o elenco que eu tenho na mão. Obviamente que sou privilegiado por poder botar 5 jogadores do banco. Ok? Obrigado. Obrigado.